mudando de novo um pouquinho de assunto, bom, tem pelo menos aqui mais umas 2 ou 3 coisinhas pra gente falar, que é o seguinte, eu vi tu... bom, você viu com certeza, porque eu vi você comentando sobre o tema que tá mais quente hoje em dia, que é a adultização de crianças, né? Que eu vi tu comentando que o PT estaria usando esse tema para impor uma regulamentação da rede. Tu falou isso, não foi? Sim. Você acha que o jeito que operam as redes sociais hoje em dia, a gente não precisa de nenhum tipo de cuidado ali? Ó, é porque o jeito que eu tô falando aqui parece que eu sou a favor de da gente ficar policiando eu tenho a perder, inclusive, quando se a gente se passa uma lei que é mal feita e, pior do que isso, mal aplicada, né? Mas, por outro lado, cara, esse tema não é... Primeiro que ele não é novo, acho que essa é pelo menos a segunda vez que explode assim bem grande, né? Já teve uma outra, mas eu acho que da outra vez ficou só com quem tava na internet mesmo. E dessa vez ele vai motivar, e eu acho que é que não tem jeito, ele vai motivar alguma ação dos parlamentares ali. Como é que a gente consegue fazer, na tua opinião, uma legislação que seja inteligente? Porque o meu maior problema com a maneira como existem já alguns projetos falando de regulamentação das redes, para mim o maior problema que tem ali é a sensação que eu tenho de que quem está fazendo aquilo ali não sabe muito bem quais são as consequências que podem acontecer pela maneira que a coisa está se formando. O que eu quero dizer com isso? Se a gente coloca uma restrição de... Olha, agora a plataforma... E eu quero te ouvir, tá? Agora a plataforma precisa cuidar se o determinado assunto tá sendo dito. Então, essa plataforma, eu suponho que uma das possibilidades é essa plataforma começar a atrapalhar a disseminação de um conteúdo. Vamos dizer, por exemplo, que aqui no Flow a gente estava falando mais cedo falamos rapidamente sobre urna eletrônica. Sim. Se urna eletrônica for e assim, é completamente diferente da adultização, mas é só um exemplo. Se a urna eletrônica entrar no balaio de coisas que deveriam ser ditas com mais cuidado, não dá para a plataforma ficar olhando todo mundo que está falando de urna eletrônica e, portanto, diminui só o alcance de todo mundo. Essa é uma das possíveis... um dos resultados possíveis de uma regulação mal feita, né? Tu faz alguma ideia, ou tu já parou para pensar em como seria, ou qual seria pelo menos o melhor método para fazer uma regulamentação das redes que seja eficiente e inteligente, ou tu acha que a gente não devia mexer nesse assunto? Ô Igor, nós estamos falando de algo que, em termos de controle, é extremamente complexo, né? Quantos milhões de usuários nós temos aí? Mas eu vejo o seguinte, nós temos de punir exemplarmente qualquer pessoa, qualquer site que entre em questão de pedofilia, nazismo, e racismo e coisas assemelhadas assim. Isso já existe na lei. Agora é extremamente temeroso você acreditar que nós vamos ter um grande cérebro, um grande iluminado que vai saber o que pode e não pode ser publicado. Especialmente se estiver na mão do poder público. Especialmente se tiver. Se fosse uma autorregulamentação, um conselho, menos mal, né? Não tem aí o conselho de autorregulamentação publicitária? Tem. Não tem? Eu acho que até funciona adequadamente. Então, acho que assim, o que vale muito é punir exemplarmente aqueles casos que a lei, inclusive, já existe e prevê, em vez de ficar querendo censurar. Isso pode, isso não pode, porque isso vai muito ao sabor de quem está governando. Você entendeu? Eu, como governador de Minas, acho que todo governador, né, deseja que as críticas sejam amenizadas. Todo prefeito, todo presidente. Então, haveria uma tendência natural a você querer calar os seus opositores. Mas isso seria uma aplicação horrível da lei, né? A lei precisaria ter sido construída de um jeito horrível
para dar margem a esse tipo de coisa, não é? Então, mas na hora que você... Às vezes você pode ser mais sutil, né? É possível. Às vezes você pode falar, eu quero calar essas propostas aqui porque eu considero elas antidemocráticas. Você está entendendo? Sim. E aí aquilo vai atingir E aquele... o que é antidemocrático? O que é muito sutil. Você concorda? Não é? Então, eu vejo que tem aí um grau de subjetividade muito grande. Então, acho que nós temos de estar procurando punir aquelas pessoas que efetivamente usaram mal. E nós temos de lembrar que isso não é inédito, né? Quando surgiu a mídia de massa, há 120 anos atrás, os jornais, principalmente nos Estados Unidos e Europa, havia proliferação de notícias falsas, mas que se puna, não é porque é digital que é falso, pode estar no papel também, na rádio, né? Já publicaram sobre mim lá barbaridades, você entendeu? Coisa totalmente sem fundamento. E tem coisa que eu acho que nós temos de encarar com naturalidade quem está na política, porque sempre... O ser humano, me parece, boa parte deles é fofoqueiro por natureza. Gosta de uma intriga, gosta de ver o circo pegar fogo. Então, se não puder ser na internet, vai ser no boca a boca, vai ser na rádio, vai ser de outra maneira. Sei que na internet ela tem um poder maior de propagação, mas isso, na minha opinião, faz parte de quem é governador, de quem é prefeito, de quem é presidente. Nós deveríamos encarar isso com mais naturalidade. Eu encaro as críticas lá com naturalidade, às vezes até considero algumas para mudar alguma coisa. Agora, sempre vai acontecer a crítica. Nós temos de saber o seguinte, aquele que perdeu a eleição, no dia seguinte ele começa a te criticar porque ele quer ganhar a próxima, com ou sem razão. Então, faz parte da natureza eleitoral e política esse tipo de procedimento. Agora, é lógico que nós não podemos permitir os excessos, né? O que seria um excesso? Alguém cria lá um filme com a inteligência artificial, eu fazendo uma coisa absurda. Você está entendendo? Né? Que eu não fiz, eu falando algo totalmente inadequado, impróprio. Você está entendendo? Que é possível hoje, né? É possível. Então, aí eu acho que cabe punição, sim. Já falaram, tem coisa minha até que eu não vou falar aqui, mas que eu entrei com processo na justiça, está em andamento aí, porque falando que eu me beneficiei de algumas coisas, não tem nada a ver. No dia que eu ganhar, às vezes eu publico. Eu gosto, como bom mineiro, de fazer as coisas em silêncio, sabe? Eu gosto de entregar. Fazer boas entregas para os mineiros, isso eu gosto. Agora, ficar com essas polêmicas, parece que isso até te desvia dos grandes problemas principais, que é onde o político deveria atuar. E o Brasil, nós temos de lembrar aqui, Igor, nos principais problemas que nós temos no Brasil é que nós nos transformamos no país das pautas minúsculas. Tudo que discute aqui é pequenininho. O que se aprova lá no Congresso, nas assembleias, nós vamos criar aqui o Dia da Floriculturista. Nada contra os floriculturistas, mas não é isso que vai mudar a vida de ninguém. É projeto dessa natureza que fica se debatendo e discutindo, muitas vezes, infelizmente. Mas se a gente parar para pensar que as eleições do ano que vem provavelmente serão tensas nesse sentido de, vou chamar de milícia digital, porque uma coisa que a gente pode ter certeza que haverá é vídeo de inteligência artificial, porque tá fácil demais de fazer hoje, né? E são materiais que enganam com facilidade o eleitor que não está habituado com esse mundo. Por exemplo, a minha mãe, por exemplo, a minha sogra. As pessoas mais velhas, porque elas viveram num mundo em que o telejornal era fonte de credibilidade. Eu era menino, você falava, isso existe, porque vídeo é verdade. Eu tenho minha mãe, tios, que sempre estão me mandando, olha aqui, o que está acontecendo? Eu falo, isso não é nada de verdade. E então, você acha que a gente devia deixar rolar? Porque, veja, não sei se teve um grande impacto para valer, mas a gente teve, por exemplo, a ideia da mamadeira de piroca, né? Lá em 2018. Coisas que são assim, meio absurdas e que a pessoa que não está habituada com isso pode acabar tomando desavisada.
Então, na tua opinião, a gente deveria prestar atenção nesse tipo de coisa, de um jeito a criar uma lei ou criar algumas limitações, ou deixa rolar? Ô Igor, eu sou favorável, como eu te falei, à punição exemplar. O problema no Brasil é que alguém comete um delito e nada acontece. E nada acontece, né? Eu falo o seguinte, se alguém está dirigindo bêbado, o risco dele matar alguém, dele se envolver num acidente é enorme. Sim. Aqui no Brasil, às vezes ele atropela, esse processo vai levar 5 anos e sei lá se ele vai ser preso ou não. Uhum. Mas o policial que viu aquele bêbado ali na hora, na minha opinião, de antemão, mesmo que ele não tenha causado nenhum problema, mas se ele está com teor alcoólico alto, ele deveria ficar, na minha opinião, 5 dias detido, como uma lição didática. A lição didática para o ser humano vale muito. Ia ser um constrangimento para ele perante filhos, perante esposa. 5 dias não mata ninguém. Perante os empregados ou o empregador dele. Uhum. Mas isso serviria como esse efeito para ele não dirigir novamente. Hoje multa, paga em dinheiro. Uhum. Você entendeu? Seja, não sou contra a multa, não. Mas o dinheiro parece que hoje compra impunidade no Brasil. Sim. Então, com certeza. Entendeu? Se eu por acaso fizesse isso, que fosse punido exemplarmente. Bebo pouquíssimo, diga-se de passagem aí. Então nós vimos diminuir morte no trânsito e diminuir uma série de coisas. E a mesma coisa, algumas outras questões que acontecem. Estou falando de dirigir bêbado, porque é claramente quase fácil de identificar. Doloso. Uhum. O ano passado, em Minas Gerais, lá na cidade de Teófilo Otoni, teve um dos piores acidentes rodoviários da história do Brasil. Um motorista que estava lá sob efeito de químicos, sei lá o quê, dirigindo um caminhão com uma pedra gigante, aquelas que são cortadas para virar peças de granito, de mármore, bateu num ônibus, 39 mortes. O ônibus incendiou. A grande maioria dessas pessoas lá do estado da Bahia, que saíram aqui de São Paulo e estavam indo para a Bahia, morreram, porque é alguém irresponsável. E aí levou meses, tá detido, esse motorista, está detido. Mas eu vejo que esse efeito de dar... Então, acho que nós tínhamos de ter uma legislação. Agora, você que conhece de internet muito mais que eu, tem jeito de controlar um WhatsApp que começa a circular aí? Quem que controla isso? De onde que vem esse WhatsApp? É muito complexo. Mas o meu ponto é justamente esse, que assim, é muito complexo, não dá pra fazer de um jeito à la vão ter. Tem que ser com tecnologia, com inteligência, ouvindo, inclusive, a galera que vive disso, né? Exato. A própria sociedade civil. Eu acho que nem você e eu menos ainda entendemos tanto de tecnologia para saber o que pode ou não estar controlando. Né? Alguém quer imprimir uma notícia falsa. Ele tem uma máquina de xerox na casa dele, no emprego dele, ele imprime, não é? E no digital é mais fácil ainda do que uma máquina de xerox. Agora, se alguém fez mal, tem que ser punido. Agora, como controlar isso? Sinceramente, eu não sou nenhum especialista em tecnologia para saber, e acho que é até impossível. É quase que a mesma coisa que falar, o povo está fofocando muito, vamos costurar a boca de todo mundo. Talvez a solução seja essa. Tira a internet de todo mundo. Acho que na minha visão, é essa a única solução possível. Tem jeito de acabar com fofoca? Né? Não tem. Costurar a boca de todo mundo, aí acaba, ou corta a língua, né? Aí você soluciona. Me parece que alguns tecnocratas sonham com isso. Eu acredito muito mais nas pessoas do que desconfio. Eu até falo que eu consegui, acho que caminhar bem na vida empresarial, puxaram o meu tapete diversas vezes, mas de cada 1000 pessoas que eu contratei, acho que 3 ou 4 puxaram o meu tapete. É uma minoria. Então, acho que nós temos de dar crédito para a grande maioria que é honesta. E punir quando a gente detectar aqueles que não estão procedendo bem. Porque você quer criar uma sociedade policialesca é meio complicado. Será que nós queremos a Stasi aqui no Brasil, né? Que tinha lá na Alemanha Oriental? Como que chamava a da Rússia? Né? Tinha lá KGB, isso. Não é? Será que é isso que nós queremos aqui? Todo mundo olhando por trás para ver se tem alguém passando um WhatsApp indevido ali. Eu acho que não é essa sociedade que vai nos levar para o futuro, não. Eu gosto da ideia da educação, no fim das contas, porque
Eu não sei se de fato tem algum jeito eficiente de fazer com que essas mensagens que chegam em pessoas que não são letradas digitalmente, fazer com que elas que entendam que... Por exemplo, a minha parte é fazer o seguinte: quando chega esse tipo de coisa e aí, por exemplo, minha mãe ou minha sogra me manda, eu falo assim, cara, ó, quando parece um absurdo, geralmente é. Então, fique esperto, né? E eu vi recentemente também, você deve acompanhar isso até mais de perto do que eu acompanho, uma tendência de rede social estar sendo menos utilizada. Porque isso, no início era novidade, as pessoas se interessam mais. Com o tempo, o ser humano vai ficando meio cansado de tudo, até da comida mais gostosa. Com certeza, né? Não é isso? O hábito muda. O lugar paradisíaco, se você vai lá todo dia, ele deixa de ser paradisíaco, você concorda? Mas se você vai uma vez a cada 5 anos, ele continua sendo paradisíaco. Então eu vejo também que talvez a gente esteja vivendo aí um ápice dessas fake news, e as pessoas começam a se cansar também. Daqui a pouco isso não vai estar pegando tanto mais quanto já pegou. No passado tinha alguns estilos de programa de televisão que tinham uma audiência gigantesca e que hoje já não chamam tanta atenção. O gosto vai mudando. Eu espero que essa quantidade de mensagem falsa, isso com o tempo também, as pessoas vão sabendo selecionar aquilo que é e não é, que procede ou não procede. Então eu acredito muito nessa sabedoria coletiva também, sabe? Eu acho que isso também acontece ao longo do tempo.